Salve Maria, sou missionário Cé Roberto, missionário católico, né? Pedro, ele tem a primacia de ter o pastoreio. A chave foi dado a Pedro. Ali em Mateus 16, para a gente entender essa revelação aqui, ó. A igreja católica é uma igreja pagã, é uma igreja que se corrompeu ao passar do século, etc. Meu irmão, a igreja católica, ela não é uma igreja que vem fundamento de homens. Se fosse fundamento de homens, a revelação não seria de Deus. Se fosse fundamento de homens, Cristo não teria dito aqui sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Como foi fundada essa igreja? Em João 19, ali na cruz. João 19, ó. Muito diferente dessas igrejas protestantes que surgiu através da mídia. Olha como foi fundado essa igreja. Ó. Aqui, ó. João 19, 25, ó. Aqui, ó. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, mulher de Cleofa, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse: sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disso, os discípulos: eis aí a tua mãe. Discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou para sua casa. Aqui, ó, está sendo fundada a igreja. Aonde? Na cruz. A esposa do Senhor. Então, Mateus 16, muitos vai querer distorcer, muitos vai querer negar essa verdade, porque a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10, pela igreja. 1 Timóteo 3:15, que ele é o baluarte da verdade. Não pelas igrejas que tem hoje em dia mais de 50 mil de denominação. Já chegou esse, ou já ultrapassou, né? Porque todo dia é fundada uma igreja. Fundamento de homens. Olha só. Como eu disse, ó, Mateus 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Olha só. Porque a revelação não vem de homens. A revelação não veio por fundamento de homens. A revelação não vem por doutrina de homens. 17. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, meu irmão, as pessoas vão usar teologia, filosofia, para distorcer isso, para colocar outros fundamentos. 1 Coríntios 3:11, qual que já foi posto. Fundamento dos apóstolos, tendo por pedra angular Cristo. Por que a pedra angular é Cristo? Porque Cristo, ele é o fundador. Porque Cristo, ele é a cabeça dessa igreja. Porque Cristo, ele é a pedra invisível dessa igreja, que é sua esposa. E as pedras visíveis, as outras pedras que irão edificar esse edifício, que são as colunas, que está o depositário da verdade, que sustenta esse sustentáculo da verdade, que é a igreja, são os apóstolos. Porque a revelação não veio de homens. E tanto ali, ele estava edificando a igreja por inspiração do Espírito Santo. João 16, 12 e 13. Em João 21, do 15 17, dá o pastoreio a Pedro. E Atos após 2 ali, Pedro já está edificando a igreja. Que a igreja se tornou pública. Por causa do Espírito Santo. Olha só como é a revelação. Tanto o Espírito Santo e as profecias. E simples, cara, entender isso, ó. Pessoas que não têm esse Espírito Santo, pessoas que não querem conhecer essa verdade, vão ser abraçadas pelo outro Espírito, pelas outras verdades. Que isso é desejo de Deus, segundo Colossenses 2:9 em diante, ali até o 11, você vai ver. Que não cultivaram a verdade, se apartaram da verdade, não deram crédito à verdade. Se atiraram a fábulas, novidade, 1 Timóteo 4. 3 e 4, ó. Timóteo, ó. 1 Timóteo 4:1, ó. O Espírito diz especialmente que nos tempos vindouros alguns
Onde é apostatado da fé, dando ouvido ao espírito de embusteiro, a doutrina diabólica, ó. Olha só, para não acreditar na verdade, no sustentáculo da verdade, que é o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos são as colunas que sustentam esse edifício. Quem é Martinho Lutero? Quem é esses protestantes diante das colunas? Que interessante. Por isso que a Igreja Católica é a única igreja instituída e fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ó? Mestres vão se apartar dessa igreja porque não vão suportar a verdade. Aqui, ó, 3, ó. 2 Timóteo 4, 3, ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina, ó, da salvação. Levando pela própria paixões e pelo período de escutar a novidade, ajuntarão o mestre para si, ó, apartando os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Porque não vão acreditar nessa revelação que é do alto. E a profecia ali, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, sobre essa pedra. Pedro é a pedra, João 1,42, que vai começar a edificar essa igreja, e as outras pedrinhas, esses outros pedregulhos que os protestantes falam, que são os apóstolos. São os sucessores dos apóstolos, são os bispos, são os padres, que têm sucessão apostólica, por a imposição das mãos. São Timóteo é ungido por a exposição das mãos, por apóstolo Paulo, membro da igreja, membro desse corpo místico. Em 2 Timóteo, aqui, ó, 1:6, ó, é isso que vai seguir na sucessão apostólica. Por esse motivo, eu te exalto a revivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Olha só, simples entender isso. 2 Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é um Jesus diferente que, sem essa profecia de Mateus 16, sem o pastoreio de João 21, do 15, 17, sem o pastoreio em Atos Apóstolos 2, ali, Espírito Santo só torna a igreja pública, sem o fundamento dos apóstolos, é somente Bíblia. Quem vem primeiro? A Bíblia ou o magistério? A Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Que esse magistério se corrompeu. Visão protestante. A Bíblia não está acima do magistério, nem o magistério acima da Bíblia. São a mesma fonte, Catecismo parágrafo 80. A mesma fonte divina. A igreja surge, pregação oral dos apóstolos, e começa a surgir o Novo Testamento. Interessante. Simples entender isso. Nós não estamos no Velho Testamento, na Velha Aliança, nós estamos na Nova Aliança, Novo Testamento. É sobre esse magistério. Nós não estamos na tradição judaica mais. Seguir traços judaicos, doutrina judaica, farisaica. Não, meu irmão. Nós estamos no fundamento dos apóstolos protestantes e segue o cano judaico, a doutrina judaica. Por quê? Porque os judeus estão esperando Cristo. Que os judeus não acreditam nessa igreja também. Mesma coisa do protestantismo. Estão esperando Cristo. Olha só, cara. A divina diversidade de sabedoria se conhecia pela igreja. Efésios 3:10. Que igreja? Efésios 4:5. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Romanos 1:10. Mesma unidade. Atos Apóstolos 2:42. Persevera eles na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, na comunhão, etc. Atos Apóstolos 2:47. Juntava 8 para o caminho da salvação, que era internalizado nesse membro, nessa igreja mística de Cristo. A igreja é santa e o fundador é santo, meu irmão. A igreja se corrompeu com o passar do tempo. Meu irmão, quem se corrompe é pessoas. A igreja é santa, o fundador é santo. Revelação não de homens, mas de Deus. Fundador dela, Deus. Aonde? Gerada, fundada na cruz, com sangue, edificada com sangue, vida dos apóstolos, os mártires. Para você abandonar essa igreja e seguir Martinho Lutero? Martinho Lutero é mártir da onde? João Calvino é mártir da onde? Edir Macedo é mártir da onde? Silas Malafaia é mártir da onde? É fundamento dos apóstolos? Não. Efésios, para finalizar o vídeo, para o vídeo não ser muito grande, aqui ó, Efésios, ó. Efésios 1:22, sujeitou todas as coisas a seus pés na igreja.
Efésios 2:20, ó. Olha só, aqui já mata a charada. A pedra angular é Cristo e os apóstolos são edifício que irá edificar essa igreja, as pedras. Aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo, ó. E nele que todos, edifício harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. Ah, eu sou igreja! Meu irmão, você é templo do Espírito Santo. Você não é igreja, você é o padre, você é o bispo, você é o diácono. Você é a esposa do Senhor, porque a igreja é a esposa do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Tem diferença. Eu vi um vídeo de um protestante aí disputando com dois protestantes, quando a igreja será arrebatada, quando o Espírito Santo será tirado. Mas vai ter conversão. Não, irmão. Se tirou o Espírito Santo, se tirou a igreja, não tem conversão mais. Aí ele fala, eu sou a igreja. Aonde você viu base, teologicamente, escritura? Esse contexto. Simples, ó. Acho que é 1 Coríntios 6. Ó. 19 e 20, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo, ó. Templo, não igreja. Os caras lêem o texto, distorcem, falam, eu sou a igreja. Olha lá, tá lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não, você é templo. Que habita em vós, o qual recebeste de Deus, o que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fosse comprado com um grande preço. Glorificar, pois, a Deus no vosso corpo. Ó. Você é templo do Espírito Santo para glorificar a Deus, para orar, para pregar, para proclamar. Você não é igreja. 1 Coríntios 20, a vez constituiu primeiramente os apóstolos na sua igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. Tem bispo, tem diácono, tem presbítero, etc. Onde está isso? Filipenses, olha só, a hierarquia da igreja. Ó. Filipenses 1 ali, ó. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo, se acham em Filipe, juntamente com os bispos e diáconos. Olha só. Então você não é igreja. Você é templo. Membro do corpo místico do templo, que a igreja é a esposa do Senhor. Tem diferença. A pessoa que cada um fala, eu sou a igreja, é isso que o protestante prega. Por isso tem várias igrejas. Igreja não, denominações, né? Porque a igreja só tem uma. Que era o sustentáculo da verdade. Que é a esposa do Senhor. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É simples, cara. As pessoas vão apostatar da fé porque não vão acreditar mais na Bíblia. Vão interpretar a Bíblia da sua maneira. Tirando o contexto. Fundamento dos apóstolos. A fé católica está baseada em 3 pilares. Magistério, tradição e a escritura. 2 Coríntios 3,15. O magistério por quê? 1 Timóteo 3,15, que ela é o baluarte da verdade. E a escritura porque a escritura vem do fundamento dos apóstolos. Vem da tradição. Vem do magistério. Novo Testamento. Que interessante. Para a honra e glória do Senhor. Salve a Igreja Católica. A única que Deus fundou lá na cruz. Salve Maria. E só quem pode fundar a igreja é quem morre na cruz. E ressuscita ao 3º dia. E tem que ser filho de Deus. Tá entendendo? Bíblia, Escritura. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Sempre vige.